Primeiro, uma primeira afirmação, que eu fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. E é o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte. Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica, e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Vossa Excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas, e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9 e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2, se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, Vossa Excelência, meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que, recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5.000 no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento que faço, Vossa Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. E Vossa Excelência também recebeu críticas da também presente deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que diz que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono Vossa Excelência, o Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento. O PT, portanto, tem uma divergência em relação à política pública que esta e outras políticas públicas que Vossa Excelência apresenta. Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom, nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor diz que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em
benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, Vossa Excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma em relação à renúncia fiscal foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive por parte de um amigo de Vossa Excelência, professor Alexandre Schwartzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa Excelência disse que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que Vossa Excelência está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o Marco Legal dos Games, para aumentar ou criar 2 novos tributos. Eu quero questionar Vossa Excelência se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar Vossa Excelência. O projeto é de minha autoria e esta Câmara dos Deputados tem um compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado. E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Essa é uma opinião, e isso não deveria ofender ninguém. Do mesmo jeito que o presidente Bolsonaro nomeou os 9 diretores, presidente mais 8 diretores do Banco Central, o presidente Lula, segundo a lei aprovada por esta casa, fará o mesmo. E é mais do que natural que faça as suas indicações. Já passei o tempo? Pode concluir, ministro. Faça as suas indicações de acordo com o que ele imagina que seja o melhor para o Brasil. Mas o diretor, uma vez nomeado, ele vai gozar da autonomia da lei. Não vai prestar contas para o presidente da República, vai prestar contas para o Conselho Monetário Nacional, né? De quem ele recebe uma meta para cumprir, da melhor maneira possível. Tem que cumprir a meta da melhor maneira possível para o país, respeitando a própria legislação que fala em emprego, que fala em crescimento e que fala em controle da inflação, colocando o controle da inflação certamente como a meta principal do Banco Central, mas com inteligência. Buscar a meta com a inteligência que cabe à autoridade econômica, né, de não provocar nenhum desarranjo na economia que venha a implicar sacrifícios maiores do que o razoável, e pensando no futuro da economia brasileira. Em relação a... Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou. Né? Agora, dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, aliás, por lei está liberado. Vocês aprovaram uma lei que me impede de contingenciar quando a meta fiscal está ajustada. E o orçamento desse ano, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. Né? As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando de dados objetivos.
Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, repito, as séries históricas dos principais indicadores econômicos. Do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou. Voou, em todos os sentidos. Ministro. Eu acho que eu vou responder, continuar respondendo depois. É porque só tem dois, só mais dois